Olá, quarto ano! Estamos começando mais uma semana. E essa semana a gente teve uma folguinha, né? Ontem foi dia 25, foi antecipado um feriado, então nós não tivemos aula. Mas essa semana a gente já começa com a atividade avaliativa. Os pais receberam aí um cronograma para realizar essas atividades. Então, o início dela seria dia 25. Como isso não aconteceu, a gente vai começar hoje, dia 26, tá bom? Então, se era 25, vai ser no dia 26 o início dela, beleza? A atividade avaliativa de hoje é de português. Então, vocês vão receber essa folhinha. Antes, copiem a pauta no caderno de português. Deem uma revisada no conteúdo antes de fazer a atividade avaliativa. Então, tudo que eu falar para vocês que tem na atividade, vocês dão uma olhadinha no livro antes, tá bom? E aí, faz a atividade depois, sem olhar no livro, sem olhar no caderno, sem perguntar nada para a mãe, sem perguntar nada para o pai, sem perguntar nada para o irmão, para a irmã, para o cachorro, para o periquito, para ninguém, tá ok? Aí, quando vocês pegarem essa folhinha, só lápis e borracha em cima da mesa no momento da folhinha, e apontador, e a folha. Coloquem o nome de vocês e a data. Então, essa data é 26/5 de 2020, tá bom? Tem aqui algumas orientações dizendo que eu acredito que você consegue. Estou com saudades de você. Tente resolver a atividade sozinho ou sozinha e sem consulta, ou seja, sem olhar no material. Logo estaremos juntos novamente. Então, para começar, eu tenho a atividade de separação de sílaba. Então, eu tenho o espaço correto aqui para cada situação que eu estou pedindo. Então, número de sílaba, 1, 2, 3, 4, 5, mas o nome que se dá a ela, tá? Sílaba tônica, qual é a sílaba mais forte, que nome ela recebe? Não adianta colocar aqui a sílaba pé é forte, não. Quero saber que sílaba é, se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E por fim, a separação da sílaba. Se for um espaço muito grande, você pode fazer aqui atrás, tá bom? Tudo que não couber na frente da atividade, vocês colocam o número da atividade no verso da folha e continuam respondendo atrás. Número 2. Acentue as palavras corretamente. É para colocar o acento, seja o acento agudo da vovó ou acento circunflexo do vovô. Lembre-se que o acento ele aparece quando a minha voz sobe o tom. Então, se for um tom aberto ou se é um tom fechado. 3. Classifiquem as palavras de acordo com o tipo de substantivo. Aí eu até coloquei quais os substantivos que a gente trabalhou e quais a gente está solicitando aqui. Se é comum ou próprio. Lembre-se que substantivo é tudo que dá nome às coisas, aos seres. Substantivo comum é qualquer objeto. Substantivo próprio, nome de pessoas, país. Lembram-se? 4. Circule os encontros vocálicos nas palavras abaixo. Os encontros vocálicos nós fizemos lá no comecinho no livro de reforço. E aí, lembra que eu falava na sala assim, ó, vocálicos vem da palavra vogais. Consonantal vem da palavra consoante. Então, eu lembro o que são vogais. A, E, I, O, U. São vogais. Quando tiver o encontro das duas, a gente identifica elas, tá? 5. Complete a palavra com M ou N, que foi nossa videoaula. E aí, nós temos aí a regrinha. Se for o papai ou o bebê, a mamãe dá a mão. 6. Circule o adjetivo na frase e depois passe-as para o plural. Então, eu vou ler a frase, vou encontrar o adjetivo. O que é adjetivo? É aquilo que tenho certeza que vocês se lembraram, das características. Vocês vão circular as características na frase. Na frente dela, vocês vão passar a frase todinha para o plural, ok? Lembrando que se não couber aqui na frente, vira a folha, coloca o número da atividade e continua atrás. Pessoal, façam com atenção, escrevam bem certinho, porque quando eu for corrigir, se eu não conseguir entender, não dá para corrigir.
7. Leia as frases e marque um X as alternativas que são discurso direto. Lembra-se que a gente fez atividades aí, coloca DD ou DI. Discurso direto é a fala do personagem. Discurso indireto é quando o narrador conta ou alguém está contando. Então, marque um X só onde há discurso direto. Na folhinha seguinte, nós temos as histórias em quadrinhos. E aí, eu quero que vocês descrevam pelo menos 6 significados dos balões ao lado. Aquela aula que eu fiz com vocês, eu desenhei os balões, pedi para vocês fazerem no caderno que vocês fizeram e me mandaram. Vocês vão recordar aí o significado de alguns balões e vão descrever pelo menos 6, tá? Não importa qual, qualquer um deles 6. 9. Leia o texto, responda e faça uma ilustração. O tema da nossa sala é o Pequeno Príncipe esse ano. E aí eu encontrei um texto que se chama O Pequeno Príncipe Preto. Ele é muito bonitinho. E ele retrata, assim, uma situação muito delicada, né? Que é a aceitação de outras raças, outras cores. E o texto, ele quebra esse paradigma, essa maldade que algumas pessoas carregam dentro de si. Então, vocês vão ler o texto. Eu não vou dar dica de que tipo de texto ele é, mas vocês vão se lembrar, porque numa videoaula eu ainda falei sobre ele. E eu falava assim, olha, cada linha se chama, cada conjunto de linhas se chama, lembram-se? Então tá. Eu não vou falar porque vocês vão ter que responder essas questões. E aí, por fim, faça um desenho que represente esse poema lido, tá bom? Ok? Boa atividade, hashtag fique em casa. E assim que terminar, pode guardar o material, entregar a atividade para a mãe, para o pai, para eles guardarem. E aí, no final de tudo, eu recolho. Aí, vocês podem fazer também a capa que foi com vocês. A capa é uma atividade avaliativa de arte e não poderia ser diferente, então eu coloquei aí o pássaro de Gustavo Rosa. O pássaro que representa a liberdade com seu voo livre refere-se à nossa vontade do momento de isolamento ao qual vivemos. Então, nós gostaríamos de poder sair livremente, né? Poder passear, ir ao shopping, ir ao parque, ir à casa dos nossos familiares, né? E infelizmente isso não pode acontecer com tanta liberdade. Então, para a gente refletir um pouquinho sobre apreciar a liberdade. Aí eu tenho aqui o modelo do meu pássaro, que foi créditos para a Alana, de novo. Ela não pode ver um desenho meu que ela quer já pintar. E aí vocês façam com bastante carinho, coloquem o nome de vocês, tá bom? Quando terminar tudo, coloca todas as atividades juntas para entregar. Ah, olha aqui, o ábaco da Raíssa. Recebi também. Muito bem, Raíssa. Gostei de ver. E realizei uma boa atividade. Até amanhã.